Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou usar a resolução 567 de 2018 para responder algumas dúvidas relacionadas à laser terapia, tá certo? Na verdade, essa resolução 567 de 2018, ela veio para regulamentar a atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas. E aí a gente vai ter alguns aspectos muito importantes que vão nos dar um norte para entender aquilo que é a competência de cada um. E aí eu vou usar essa resolução para a gente poder falar da laser terapia aplicada em feridas, porque que ela é privativo do enfermeiro. Na equipe de enfermagem, o enfermeiro que tem autonomia para fazer e para aplicar a laser terapia. Então a gente tem, né, obviamente, nesse documento a regulamentação da atuação do enfermeiro no cuidado de feridas. Aí tem os aspectos gerais, né, que o enfermeiro é responsável por avaliar, prescrever, executar curativos de todos os tipos de feridas e de todos os níveis de complexidade, além de coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na prevenção e cuidado de pessoas com feridas, tá certo? Então, ele é o responsável, o enfermeiro é o idealizador do cuidado, ele é o prescritor do cuidado, e isso está garantido onde? Na nossa lei do exercício profissional, que fala das competências do enfermeiro. Então, tudo que é relacionado a tomada de decisão, a definição, a prescrição, a intervenções de enfermagem, definir qual o melhor tratamento de enfermagem, qual o melhor cuidado de enfermagem, isso é da competência do enfermeiro, tá certo? Nós não estamos falando aqui entrando em aspectos filosóficos, mas nós estamos indo diretamente no que a gente tem. E aí, nas específicas, fala que o enfermeiro pode abrir clínicas, consultórios, tanto para prevenção como tratamento de feridas. E aí ele vai realizar várias atividades relacionadas a assistência de enfermagem, sempre obedecendo a lei do exercício profissional, tá certo? E aí vem vários pontos. Tem aqui, ó, prescrever medicamentos e coberturas utilizadas na prevenção e tratamento de feridas. Então isso é privativo do enfermeiro. O técnico de enfermagem, ele pode executar o curativo, sim, prescrito e supervisionado pelo enfermeiro, mas a prescrição dessa cobertura, dessa tecnologia, da terapia compressiva, da laser terapia, da ozonioterapia, que seja, pertence ao enfermeiro, tá certo? E aí eu já falei aqui que o enfermeiro pode fazer, né, o curativo. Eu não gosto de falar essa palavra, fazer curativo, que é muito reducionista. Na verdade, o tratamento de feridas, ele envolve o quê? A consulta de enfermagem. E aí, isso é privativo do enfermeiro também. Através da consulta de enfermagem, o enfermeiro vai fazer o quê? Vai coletar toda a história desse indivíduo, hábitos de vida, a idade, problemas de saúde, medicamentos em uso, essa ferida, por que aconteceu, há quanto tempo está evoluindo, que tratamento já foi feito, quais intervenções. Ele vai coletar essas informações, vai fazer um exame físico direcionado para aquela área onde ele está tendo a lesão, se é uma úlcera venosa, se é uma lesão por pressão, se é um pé diabético, uma queimadura. Vai fazer uma avaliação, um exame físico direcionado, porque é muito importante, principalmente nos casos de úlceras de perna. A gente tem que ter um bom exame físico aí para identificar problemas, possíveis problemas associados. E através disso, ele vai estabelecer o quê? Os diagnósticos de enfermagem, que é privativo do enfermeiro. Os diagnósticos de enfermagem são os problemas que esse indivíduo tem, tá certo? E que o enfermeiro vai intervir. Em outros momentos, vai encaminhar para nutricionista, fisioterapeuta, para o médico, e assim vai. Mas é ele que vai fazer isso. Ele vai estabelecer o diagnóstico. Para quê? Para montar o plano de cuidados individualizado. Por isso que eu sempre chamo atenção. Na laser terapia, o paciente deve ser visto como único. E não adianta vir com pacotes, não existem pacotes. Você precisa de ter prescrições individualizadas que vão atender as necessidades daquela pessoa e daquela ferida que ele tem, tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande. E aí também fala aqui, ó, que o enfermeiro pode utilizar novas tecnologias, tá certo? Técnicas e tecnologias tais como laser LED, terapia por pressão negativa, eletroterapia, hidrozonioterapia, entre outros, mediante capacitação. Então, o enfermeiro, ele tem
a graduação, ele estudou 5 anos, mas ele precisa fazer especializações, se ele quiser ser especialista na área, mas algumas tecnologias ele precisa de se capacitar. E dentre elas está o quê? A laser terapia, a ozonioterapia, e eu chamo sempre a atenção que o Conselho Federal de Enfermagem já regulamentou que o enfermeiro precisa de 120 horas para aplicar a ozonioterapia, tá certo? Já na laser terapia, fala que o enfermeiro precisa de uma capacitação que aborde os aspectos físicos do laser, o que é a luz, como que ela interage com o tecido biológico, as propriedades ópticas desse tecido, o que a dosimetria, como que você vai individualizar a dose e todos os outros recursos prescritivos que você vai usar tanto antes para preparar o leito para aplicação da luz, que o enfermeiro vai ter que definir qual a melhor solução. Será que é uma ferida de difícil cicatrização? Tem necrose? Ele vai fazer o desidamento com lâmina, que é privativo do enfermeiro? Depois disso, ele vai trabalhar bordas, ele vai chegar à prescrição de uma cobertura, então também é privativo do enfermeiro. Ele pode chegar, no caso de uma úlcera venosa, a prescrição da terapia compressiva é privativo do enfermeiro. A prescrição e a aplicação também dessa terapia compressiva. Ou seja, tudo isso já nos deixa claro que é atribuição do enfermeiro, que na equipe de enfermagem, não quero saber, não quero falar de outras profissões, o que elas estão fazendo, mas na equipe de enfermagem é privativo do enfermeiro o tratamento de feridas, a prescrição do tratamento de feridas e a laser terapia. Então a laser terapia pode ser feita pelo técnico? Não pode, porque ela está dentro do contexto da consulta de enfermagem, da tomada de decisão, da prescrição, do tratamento e da dose. Então a gente não vai ter uma dose única para todo mundo. Nós temos doses, nós temos uma janela terapêutica e nós vamos trabalhar ali dentro. Então é uma prescrição. Então fica muito claro que isso é privativo do enfermeiro. O técnico de enfermagem não pode utilizar a laser terapia por se tratar de um tratamento e de um ato prescritivo que compete ao enfermeiro. Mas aí qual a participação do técnico? É de suma importância. Ele vai ter várias ações. E aí, dentro da regulamentação da atuação do técnico, realizar os curativos sob prescrição e supervisão do enfermeiro, auxiliar o enfermeiro nos curativos, informar a pessoa quando os procedimentos serem realizados, registrar no prontuário, manter-se atualizado, ok. E do auxiliar, executar as ações prescritas pelo enfermeiro de acordo com o seu nível de competência técnica e legal, auxiliar o enfermeiro nos curativos, manter-se atualizado também. Ou seja, nós precisamos trabalhar conhecendo a nossa legislação, a regulamentação, os documentos, os pareceres. Isso é muito importante para a gente não se equivocar. Não fazer cursos, investir naquilo que você não pode atuar, tá certo? Adianta eu fazer um curso de cirurgia? Eu não sou médico, eu não sou cirurgião, eu não vou fazer cirurgia, então não adianta fazer esse curso. E as pessoas investem tempo, dinheiro e às vezes não vão poder aplicar isso na prática. Então a competência para a prescrição, utilização da laser terapia em feridas é do enfermeiro. Um grande abraço a todos e se você gostou disso, compartilhe, curta, salva e preste sempre atenção no que você está fazendo para você não se comprometer. Um abraço a todos.